Autoridades desmantelam um esquema milionário de brasileiros em Orlando que explorava o medo de imigrantes em situação irregular. Segundo o xerife do condado de Orange, John Mina, os suspeitos agiam com a manipulação e fraude e ainda mais extorsão. Alerta global: quase 7.900 imigrantes morreram ou desapareceram em rotas mortais migratórias em 2025, segundo a Organização Internacional para a Imigração. E ainda, Irã divulga um vídeo que mostra suposto embarque de navios no Estreito de Hormuz. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Sejam bem-vindos ao Agenda 47, que é um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o mandato do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando sempre os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television, SIC Internacional. E também na nossa plataforma de streaming SPT Plus e no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Autoridades dos Estados Unidos revelaram um esquema milionário que explorava o medo de imigrantes brasileiros em situação irregular. Segundo o xerife do condado de Orange, John Mina, os suspeitos enriqueceram com base em manipulação, fraude, mentiras e extorsão, tudo de acordo com a investigação. O grupo Legacy Migra prometia ajudar na legalização aqui nos Estados Unidos, oferecendo serviços de visto e pedidos de asilo. Mas, na prática, mantinham as vítimas sob controle, criando e-mails em nome dos clientes e retendo documentos importantes. Os principais investigados são Wagner Soares, de Almeida, apontado como o líder do grupo, além de Juliana Colucci, Ronaldo de Campos e Lucas Felipe Trindade Silva. Todos foram presos e vão responder por crimes como fraude, extorsão e exercício ilegal da advocacia. A polícia afirma que muitos imigrantes eram pressionados com ameaça de deportação para continuar pagando as taxas. Enquanto isso, segundo as autoridades, a maioria das vítimas nunca conseguiu regularizar sua situação imigratória no país. E segundo o próprio xerife do condado de Orange, da Flórida, do estado da Flórida, essas 4 pessoas elas foram presas acusadas de tudo isso que a gente falou agora: a extorsão, a fraude, a prática ilegal da advocacia e uma associação criminosa. De acordo com essas investigações conduzidas pelo xerife, a empresa Legacy Migra prometia serviços completos de imigração, tipo asilo, alegando ter advogados especializados. No entanto, tudo não passava de um esquema para enganar imigrantes em situação já vulnerável no país. Esse grupo, pasmem, teria arrecadado mais de 20 milhões de dólares sem entregar os serviços prometidos. Vamos ver agora um trecho do que disse o xerife Mina, do condado de Orange, em uma press conference, ou seja, uma coletiva de imprensa, onde ele dá mais detalhes sobre essa investigação, que pode ser uma das maiores fraudes imigratórias nos Estados Unidos. Well, good morning. For years, Legacy Immigra promoted itself as a full-service agency whose attorneys handled immigration and asylum claims for undocumented immigrants seeking lawful status in the United States. Instead, Wagner Soares de Alameda, his wife Juliana Colucci, and their associates amassed more than $20 million while profiting from those in our community least able to defend themselves. They basically got rich through a business model built on manipulation, fraud, lies, and extortion. And the majority of their clients, most of whom are Brazilian nationals, got no closer to realizing their dreams of becoming Americans. The Orange County Sheriff's Office, working in conjunction with Homeland Security and the Florida Attorney General's Office, took down this criminal enterprise this week. Its founder, Wagner Soares de Alameda, and 3 of his associates have been arrested in this case and face charges of racketeering, organized fraud,
extortion, and unauthorized practice of law. So this case came to our agent's attention in September when an attorney from the Florida bar reached out saying they had received multiple complaints involving Legacy Immigra. The complaints alleged that Legacy was conducting a coordinated scheme to defraud undocumented immigrants by falsely claiming they were qualified immigration attorneys and charging significant fees for fraudulent or improperly filed applications. The 7 victims that have cooperated with the investigation so far are from Florida, South Carolina, Connecticut, and New Jersey, and we believe there are many more. That's one of the reasons we're doing this press conference. So our victims, in this case, each lost between $2,500 and as much as $26,000. The victims told our agents that once they were financially committed and began making payments, Legacy Immigra escalated its control. Legacy created email accounts in the victims' names without their knowledge or consent, and then withheld documents and told victims they would not receive their paperwork and unless they paid additional money. So the withholding of the immigration documents was used as leverage to force payment, exploiting the victim's fear of removal from the United States. So the criminal enterprises made De Alameda very rich. So financial records and statements revealed that over the last 3 years, Legacy has amassed more than $20 million in ill-gotten proceeds while victimizing hundreds of people. So I want to thank our agents from our criminal intelligence unit who saw this injustice and did not stop investigating until they secured arrest warrants. I also want to thank our partners in Homeland Security as well as the Office of Statewide Prosecution who will be taking this case to trial. Essa declaração do xerife Mina é bastante importante, inclusive eu vou abrir aqui um espaço do nosso jornal para deixar sempre claro para as pessoas que nos assistem, porque eu acho que a maioria que nos assiste são realmente imigrantes e às vezes lutam e precisam de uma base jurídica, precisam de um advogado para encaminhar seus processos. Aqui nos Estados Unidos existem várias empresas que oferecem a chamada assessoria. Não caiam nessa. Olha aí o que deu. Você, num processo imigratório, você tem o direito de exigir do seu advogado as credenciais como advogado, número do bar, que é como fosse a ordem dos advogados aqui nos Estados Unidos, para que você não caia em ciladas como essa. Se você tinha ali a informação que não eram advogados e mesmo assim insistia em fazer seu processo com essas chamadas assessorias, você também pode ser considerado um cúmplice. Então, com a lei migratória, aliás, com lei que leve a quebrar uma lei com crime, não leva a nenhum lugar. Principalmente agora, onde a política de imigração do Donald Trump está muito, mas muito mais rígida do que antes. Que todos paguem, que todos sejam aí julgados perante a lei e que isso não venha a acontecer. Mas esse caso movimentou milhões e milhões de dólares. Não vai ficar só nisso, vai aparecer mais coisa e nós do Agenda 47 nós vamos ficar de olho, porque tudo isso que está vindo à tona agora, através dessa investigação do Condado de Orange, vai abrir aí realmente uma verdadeira caixa de Pandora. Existem outras empresas espalhadas nos Estados Unidos que fazem essa assessoria e não têm a qualificação legal para representar um cliente. Principalmente aí, muitos clientes que buscam aí o chamado visto de asilo. É um visto muito sério, é um visto de perseguição. Se você não tem essa qualificação e mesmo assim, através de uma assessoria dessa, insistiu e obteve ali já o seu permit, obteve ali o seu social para ficar pelo menos um período nos Estados Unidos e você não tem a base legal para pedir esse tipo de visto, você pode estar enrascado. Então, ainda há tempo de corrigir erros. E esse é o momento que nós do Agenda 47 pedimos a você. Faça pelos meios certos, faça pelos meios corretos. E empresa como essa que seja julgada e que essas pessoas paguem para que não pegue ali no medo, não pegue ali na ânsia da pessoa em ter uma documentação regular nos Estados Unidos, explore elas e extorca essas pessoas. Extorquir as pessoas é um crime muito maior ainda. Um relatório divulgado pela Organização Internacional para Imigrações revela que quase 7.900 imigrantes morreram
ou desapareceram em rotas imigratórias ao redor do mundo somente no ano de 2025. Segundo o levantamento do projeto Migrantes Desaparecidos, mais de 80 mil pessoas já perderam a vida desde 2014 em jornadas marcadas por riscos extremos e falta de assistência. A organização alerta que os números são apenas estimativas mínimas, já que muitos casos não são registrados. Para a OIM, a tragédia evidencia uma falha global em proteger vidas humanas. Apesar da gravidade, o número de mortes em 2025 ficou abaixo do recorde de 2024, quando cerca de 9.200 pessoas imigrantes morreram tentando fazer essas travessias ilegais a países onde buscavam vida melhor. Ainda assim, o problema segue crítico e sem solução imediata. Nos primeiros meses de 2026, mais de 1.700 mortes já foram registradas, reforçando o alerta de uma crise humanitária persistente no mundo. Eleitores latinos no sul da Flórida, historicamente aliados ao Partido Republicano, começam a mostrar sinais de mudança no cenário político. Uma reportagem da agência de notícia Reuters aponta que o apoio de comunidades cubanas e venezuelanas, bases importantes nas últimas eleições de Trump, apresenta um desgaste às vésperas das eleições de meio mandato de 2026. Entre os principais motivos estão o aumento do custo de vida e políticas imigratórias mais rígidas, que impactam diretamente o cotidiano dessas famílias. Pesquisas indicam ainda que a parcela significativa dos latinos desaprova o governo do presidente Donald Trump, com críticas concentradas na economia e na imigração. Especialistas destacam que essas mudanças não são uniformes, mas refletem uma preocupação crescente com inflação, mercado de trabalho e segurança migratória, fatores que podem influenciar o resultado nas próximas eleições aqui nos Estados Unidos. O cantor gospel brasileiro Rick Eleutério foi transferido para a custódia do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, após uma nova prisão por violência doméstica na Flórida. O artista não está mais sob a responsabilidade da cadeia do condado. Agora ele responde também na esfera federal. Segundo autoridades, Eleutério possuía 2 registros de prisão em um intervalo de cerca de 2 anos, sendo a mais recente em março de 2026, onde nós mostramos aqui a denúncia da esposa dele que, segundo ela teria sido agredida por ele. A reincidência fez com que o caso fosse federalizado, passando a ser tratado também como questão migratória. A esposa dele, Mila Flores, relatou a agressão e chegou a expor marcas pelo corpo nas redes sociais. A gente mostrou aqui no Agenda 47, o que aumentou a repercussão do caso. Com a transferência para o ICE, o cantor pode ser deportado para o Brasil. Dependendo da decisão das autoridades federais, até o momento, a defesa não se pronunciou em relação ao caso dele. Senadores republicanos avançam em Washington, D.C. com um plano para garantir o financiamento bilionário ao ICE e à patrulha de fronteira até o fim do governo de Donald Trump. A proposta foi aprovada por margem apertada no Senado dos Estados Unidos e o mecanismo de reconciliação foi usado, que permite aprovação com maioria simples, sem apoio democrata. O objetivo é destravar recursos estimados em cerca de, prestem atenção nesse número, 70 bilhões de dólares para manter as operações de fiscalização migratória pelos próximos anos. A estratégia tem apoio direto de Trump e surge após fracasso nas negociações com os democratas, que exigem mudanças nas políticas de imigração antes de liberar os novos recursos. O impasse já provocou uma paralisação parcial do Departamento de Segurança Interna, o DHS, que dura semanas e afeta serviços no país. Agora o plano segue para análise na Câmara, mas enfrenta resistência política, o que pode prolongar ainda mais a crise orçamentária nos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, orientou agentes do ICE a reduzirem detenções em tribunais e a evitarem entrar em residências sem mandado judicial. A medida representa uma mudança drástica em algumas das políticas imigratórias mais rígidas adotadas recentemente pela administração do presidente Donald Trump. Nos últimos meses, essas ações vinham sendo alvo de críticas e disputas judiciais. O próprio governo admitiu ter usado justificativas incorretas para prender imigrantes dentro de cortes, o que enfraqueceu a base legal.
dessas operações. Além disso, decisões judiciais reforçam que detenções sem ordem judicial pode violar direitos constitucionais, obrigando o governo a rever práticas mais agressivas. A nova orientação agora sinaliza uma tentativa de ajuste na estratégia migratória em meio à pressão em tribunais e organizações de direitos civis. Mesmo assim, o controle de imigração segue como uma das principais bandeiras do presidente Donald Trump. Vamos mudar agora de assunto, vamos para o conflito dos Estados Unidos, Israel e Irã. Inclusive, o Irã divulgou um vídeo que mostra, segundo a TV estatal do país, a abordagem de 2 navios no Estreito de Hormuz. As imagens exibem soldados armados embarcando nos navios em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos. De acordo com a agência semi-estatal Tasnim, a Guarda Revolucionária apreendeu os navios por supostas violações das regras de navegação e escoltou até as águas iranianas. A ação aconteceu em um dos principais corredores de petróleo do mundo, responsável por cerca de 20% do transporte global de energia, e já provoca impacto nos mercados internacionais. Um vídeo exibido na TV estatal iraniana na manhã de quinta-feira supostamente mostra soldados armados do país abordando 2 navios porta-contêineres no Estreito de Hormuz. As imagens mostram lanchas com bandeiras do Irã e combatentes com armas em punho embarcando em um cargueiro. Segundo a agência de notícias semi-estatal Tasnim, a Guarda Revolucionária Iraniana teria apreendido as 2 embarcações na quarta-feira por violações das regras de navegação e as escoltado até a costa. Foi a primeira vez desde o início da guerra que o Irã apreendeu navios. A apreensão de um dos navios, o MSC Francesca, de bandeira panamenha, foi confirmada pelo ministro dos Assuntos Marítimos de Montenegro, que afirmou que 4 marinheiros montenegrinos estavam a bordo e que eles e o restante da tripulação estavam em segurança. A outra embarcação capturada é a Epaminondas, de bandeira liberiana. Segundo a autoridade marítima britânica, pelo menos 3 navios porta-contêineres teriam sido atingidos no estreito. De acordo com as primeiras informações, não há relatos de feridos. Antes da guerra, transitavam pelo estreito cerca de 130 navios por dia. Agora, poucos conseguem passar, já que o Irã bloqueou o trânsito de embarcações estrangeiras que tentam atravessar sem sua autorização. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Marinha norte-americana dará continuidade ao bloqueio naval dos portos iranianos no Golfo Pérsico. No sábado, os Estados Unidos atiraram contra um navio cargueiro iraniano e o confiscaram. Depois, na terça-feira, as forças norte-americanas abordaram um petroleiro do Irã no Oceano Índico que estava a caminho de Singapura. A Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump espera uma resposta unificada da liderança do Irã a propostas dos Estados Unidos para encerrar as hostilidades. A declaração foi feita pela porta-voz Karoline Leavitt em Washington, D.C. Segundo ela, há uma divisão interna no Irã entre os grupos mais poderosos e setores considerados linha dura. E o governo americano aguarda uma posição única antes de avançar nas negociações. Enquanto isso, segue em vigor o cessar-fogo militar, mas com pressão econômica crescente. Os Estados Unidos mantêm sanções em um bloqueio naval sobre embarcações ligadas ao Irã. A Casa Branca também deixou claro que não há prazo definido para a resposta e que o tempo das negociações será decidido diretamente pelo próprio presidente Donald Trump. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so, as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. He's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the Commander-in-Chief and the President of the United States. The President is not setting a deadline with this ceasefire right now, but this war has already gone on longer than he said it would initially. How long should Americans be prepared for this war to go on? Well, look, I think President Trump ultimately will dictate the timeline, and he will do so when he feels is in the best interest of the United States and the American people.
E uma última notícia, nessa quinta-feira já, o Donald Trump postou em sua rede social, a Truth Social, que ele ordenou a Marinha norte-americana, a Marinha estadunidense, atirar para matar navios ou barcos iranianos que estejam colocando minas no Estreito de Hormuz. Então, Donald Trump deu essa declaração nesta quinta-feira, dia 23 de abril, e mais detalhes nós vamos trazer logo mais às 7 horas da noite no Jornal Brasil News, além também de desdobramentos do caso que pode ser o maior caso de fraude migratória nos Estados Unidos, promovido pela Legacy Group. A nossa repórter, a nossa jornalista, lá, Lorena Gomes, está lá em Orlando, está investigando tudo e nós vamos trazer mais detalhes sobre isso também. Mas agora chegou a hora de ver os destaques dos jornais comunitários. Aqui hoje nós vamos mostrar aqui a capa do Jornal dos Esportes, Jornal dos Esportes, que traz aqui um destaque. Brasileira se declara culpada por colocar clientes em risco com botox falsificados importados da China e do Brasil. Ele é a Rebeca Fadanelli, que se declarou culpada de 4 acusações e importações de mercadorias contrárias à lei, 2 de venda e administração de medicamento falsificado. Isso é um caso muito grave, gente. Você vai fazer um procedimento, é na mesma questão aí que a gente falou da questão imigratória aí da Legacy Group. Você vai fazer lá um procedimento que é pagar menos, acaba se enrascando nesses casos como esse aqui agora. Então, não pode vacilar, pelo amor de Deus. Aí, tá aí, agora vai pagar na justiça, né? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do Jornal dos Esportes. Vamos abrir aqui o Jornal dos Esportes, que traz aí também outras reportagens. O golpismo de R$500, segundo Alexandre de Moraes. Brasileira se declara culpada, tá aqui a matéria completa. Tem aqui também, Flórida poderá classificar grupos como terroristas, tem uma reportagem aqui. Massachusetts avança com projeto que permitiria imigrantes irregulares a processar agentes federais. Isso é bastante interessante porque a gente está acompanhando também toda essa questão imigratória, né? Esse é o Jornal dos Esportes, esse é o destaque dos nossos jornais comunitários e a gente vai ficando por aqui com o Agenda 47, mas às 7 horas da noite eu convido você que não conhece esse jornal, é um jornal que é um Evening News, trazendo notícias de todos os lados do Brasil, do mundo e dos Estados Unidos, inclusive com um giro da Flórida, um giro especial por New Jersey e New York e um giro, claro, o que acontece em outros estados aqui dos Estados Unidos. Brasil News, 7 horas da noite. Coloca aí na agenda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque quando o jornal entra ao vivo, às 7 horas da noite, você vai receber aquela notificação bem especial, tá bom? Muito obrigado e até logo mais.